Responsabilidade civil e criminal por acidente do trabalho. Qual é a sua responsabilidade como profissional de SST? Qual que é a responsabilidade da empresa? O que pode acontecer? O que são essas ações regressivas do INSS? Como é que o Ministério Público, o Ministério do Trabalho se envolvem nisso? Vamos saber mais sobre isso nesse vídeo. Vem comigo, vamos aprofundar o assunto. Muito prazer em estar aqui, eu me chamo Roberto Medeiros, aqui da equipe da Gestora, e o nosso tema hoje é esse tema que sempre é pedido, sempre é falado com a galera aqui, né? Responsabilidade civil e criminal por acidente do trabalho. Esse assunto é um assunto que dá muito pano para manga, a gente conversa bastante aí, até porque quando acontece um acidente do trabalho, quando acontece uma doença do trabalho, que é tipo de acidente do trabalho, realmente todo mundo fica muito preocupado, né? O que vamos fazer, o que não vamos fazer, e a gente precisa estar antenado. Essa palavra responsabilidade, ela é uma palavra que vem acompanhada da vida adulta, tá? E aí a gente precisa o quê? Corresponder com as nossas ações, com as nossas atitudes aqui, e isso faz parte, né, de toda a trajetória de um homem e de uma mulher de sucesso. Ter responsabilidade. Só que, infelizmente, alguns não assumem a sua responsabilidade. Alguns profissionais não assumem a sua responsabilidade, algumas empresas não assumem a sua responsabilidade, e isso é muito triste, porque acaba ocasionando acidentes. Então a gente precisa estar antenado, né, com essas normativas, com o que a gente precisa fazer para a gente realmente atuar com responsabilidade, prevenindo realmente os acidentes. E hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre a legislação, o que o legislador fala sobre esse assunto, para a gente poder ter mais clareza e aprofundar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, vamos falar sobre responsabilidade criminal. E para falar sobre responsabilidade criminal, o que é importante a gente entender? É importante entender isso que está escrito aí, ó. A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individual de proteção e segurança da saúde do trabalhador. Então, não tem choro nem mágoa. Se tem uma empresa, a empresa é responsável por promover essa segurança no ambiente de trabalho. E ainda tem mais, olha só, constitui uma contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e saúde do trabalho. Então isso já está amarrado na legislação, o legislador é muito claro com relação a isso, e a empresa precisa desenvolver mecanismo para quê? Para não ter acidente, para não ter doença do trabalho ali, para não ter problemas. E aí o que acontece? No Código Penal brasileiro, a gente tem um item muito específico sobre essa questão de omissão. Olha só, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Então isso aqui é interessante porque existe uma responsabilidade objetiva, tá? E que a empresa precisa cumprir as normas de segurança. E às vezes se ela se omite, o que acontece? E acontece um acidente e foi percebido que ela realmente teve uma omissão dela, ela ainda assim assume responsabilidade por aquele fato. Por quê? Porque ela podia agir, ela devia agir. Por exemplo, vamos lá, vou pegar uns exemplos aqui para isso aqui ficar bem claro aqui para todos nós, né? Vamos imaginar que a empresa vê um trabalhador sem o EPI, sem seguir as normas de segurança, e aí ela não faz nada. O que ela está sendo? Ela está sendo omissa. Então o que a empresa precisa fazer? Precisa advertir, precisa dar um alerta de segurança, precisa dar uma reintegração, precisa dar uma advertência, refazer um treinamento de segurança, uma reintegração para esse trabalhador. A empresa precisa se movimentar, porque se ela não faz isso, ela está se omitindo da sua responsabilidade. Ah, Medeiros, mas aqui ninguém quer trabalhar com segurança. O fulano de tal tá 20 anos, não quer usar aquele EPI. Então, infelizmente, meu doutor,
ou você manda embora esse trabalhador, ou se um dia ele der problema, vai ser sua responsabilidade. Por quê? Porque você está omitindo, você está deixando aquilo passar. E isso realmente tem sérias consequências, né? O dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. E nesse caso, quem tem essa obrigação de cuidar, de proteger, de vigiar o que está acontecendo com seus trabalhadores são as empresas. A empresa que precisa fazer isso e precisa ficar antenada, porque senão ela vai assumir a responsabilidade. E aí uma coisa interessante para a gente abordar aqui é que quem é a empresa, hein? Me fala aí, quem é a empresa? Escreve aqui embaixo, aqui nos comentários, porque quando você pensa assim, quem é a empresa? Beleza, a empresa tem um dono, mas esse dono é a empresa? Não, ele não é a empresa, porque sozinho ele não faria a empresa rodar, não teria como. Então é importante a gente entender esse processo, porque a empresa somos todos nós. Todos nós, todos os integrantes da empresa fazem parte da empresa e ela precisa atender esses itens aqui. Agora é lógico que o dono é quem responde pela empresa. Só que o dono, ele normalmente faz o quê? Ele não consegue fazer tudo, então ele contrata o quê? Cargos de confiança. E esses cargos de confiança, eles dividem essa responsabilidade maior que o dono tem. Ele continua tendo a responsabilidade maior, mas está dividida com diretores, gerentes, encarregados, supervisores. Toda essa galera tem o quê? Cargo de confiança. Eles têm o quê? Um cargo de liderança dentro da empresa. E essa responsabilidade está dividida com eles. Então, se esses profissionais forem omissos, eles também, inclusive, podem responder criminalmente. Por quê? Porque nesse momento é eles que estão representando a empresa. E aí, quais são as consequências se acontecer um acidente? São várias consequências. Eu quero trazer algumas aqui para vocês, algumas reflexões. Primeiro são das ações regressivas do INSS. E tem feito muitas ações regressivas do INSS. E o que acontece? Acontece que a empresa realmente precisa responder, porque se ela não está cumprindo as normas de segurança e você tem um acidente grave, um acidente fatal, o que vai acontecer? O INSS vai na sua empresa e vai olhar se você estava ou não cumprindo as normas de segurança. Se constatou que você não estava cumprindo as normas de segurança, ele vai mover uma ação para você, para a sua empresa ajudar a pagar a indenização desse trabalhador. Por quê? Porque ele ia trabalhar até os 60 anos, 65 anos, e agora ele recebeu uma aposentadoria especial, vai ter que parar de trabalhar com 40. Ou porque vai ter que pagar uma pensão por morte para viúva, e ele ia trabalhar ainda mais 20 anos, então a empresa vai ser convidada a ajudar a pagar essa conta. Por quê? Porque não estabeleceu medidas preventivas e a empresa tem responsabilidade para com isso, tá? Então, olha, falamos dessa consequência das ações regressivas. O E-Social vai deixar muito mais exposto a empresa, tá? O governo tem mais acesso às informações, então fica antenado nisso, porque essa conta aqui do E-Social vai chegar, tá? Tem galera que não tá levando a sério isso, e aí isso aqui vai estourar. E aí a gente tem a fiscalização do Ministério Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho. Essas duas entidades têm atuado com muita força, muito determinado a fazer as coisas acontecerem, né? A Inspeção do Trabalho autua as empresas, né? E realmente, né, se não entrar nos conformes, aí a gente tem pego autos de infração dando 80 mil, 120 mil, 160 mil reais, né? Por quê? Por causa que as empresas não estão cumprindo o que elas teriam que cumprir. E aí vem depois aí no Ministério Público do Trabalho, movendo uma ação civil pública contra as empresas. Para quê? Por quê? Porque elas estão causando um mal para a sociedade. E aí o Ministério Público vem para quê? Para falar, meu doutor, ou você assina esse TAC, esse termo de ajustamento de conduta, e aí para cada item que você não cumprir, vai ter uma multa muito maior do que era lá do Ministério do Trabalho, e a gente vai seguir movendo essa ação pública contra a sua empresa. E aí o negócio é mais embaixo, o buraco é mais embaixo, porque os valores, eles são muito maiores do que a gente tem lá dentro do Ministério do Trabalho. Então fica antenado com isso, fica
fica antenado com esse assunto, tá? De responsabilidade civil e criminal. Por quê? Porque a gente precisa assumir as nossas responsabilidades. Os gestores precisam ter clareza qual é a sua responsabilidade e ajudar a cobrar. Por quê? Porque se vier um acidente, o que vai acontecer? Esses gestores vão ser cobrados por isso. Ó. Técnicos em segurança, engenheiros de segurança, profissionais da área de segurança, orientem os seus trabalhadores, documentem o que vocês estão fazendo, deem advertências para a sua empresa, para os colaboradores, advertir eles do que eles têm que fazer, do que pode, do que não pode. Tá? A gente não quer ser negligente, a gente não quer omitir nada, e para isso a gente precisa ser profissional e assumir a nossa responsabilidade. O nosso foco enquanto prevencionista é o quê? É garantir que as atividades sejam desenvolvidas de forma segura, de forma saudável, um apoio mútuo de todas as partes. Para quê? Para que todo mundo volte para sua família, para que todo mundo volte para sua casa, para que todo mundo trabalhe com segurança e assim tenha uma vida feliz, tenha uma vida repleta de bênçãos e que o trabalho seja realmente fonte de revigoramento, de onde você tira o seu sustento e não seja uma fonte de tristeza porque aconteceu um acidente, porque aconteceu uma autuação e aí todo mundo fica triste com isso. Então vamos mudar esse jogo, vamos evoluir e esse aqui é o nosso tema de responsabilidade civil e criminal por acidente do trabalho. Você quer que eu fale mais? Não falei tudo não, né? Eu falei algumas coisas, ficou alguma dúvida? Esse é o melhor momento aqui do vídeo, a hora da mentoria gratuita. Escreve seu comentário aqui embaixo com a sua dúvida, a gente vai responder a sua dúvida com certeza, ou deixa uma sugestão sua. Ó, Medeiros, poderia trazer tal e tal tema, né? Explicar melhor ou aprofundar mais tal assunto. Esse assunto realmente ele é muito grande, ó. Ele é muito extenso, ele tem várias vertentes, mas a gente quis trazer aqui de uma forma simples, foi isso que a nossa equipe aqui escolheu para trazer aí a atenção para você, esse assunto de responsabilidade civil e criminal por acidente do trabalho. Gostou? Deixa seu like aqui, e se você quer uma orientação mais detalhada aí na sua empresa para diminuir, né, o seu risco, para atuar com mais responsabilidade, nós aqui da equipe da gestora, a gente tem vários profissionais aqui capacitados, habilitados para te dar um suporte, para te dar uma orientação do que você precisa fazer, do que você pode fazer, do que você tem que fazer, tá? Para quê? Para não ter problema lá na frente. Essa é a nossa ideia, trabalhar preventivamente, trabalhar antes que as coisas aconteçam. E você pode contar com a nossa equipe aqui, com certeza. A gente aguarda seu contato aqui para que a gente possa formar essa parceria, se ajudar e, sobretudo, evitar que acidentes, que tragédias aconteçam. Maravilha? Então, um salve para todo mundo. Não esquece de compartilhar esse vídeo com quem você acredita que possa ser beneficiado. E fica aqui um grande abraço de toda a equipe da gestora para você. E logo, logo a gente tem vídeo novo aqui. A gente te espera aqui no canal no próximo vídeo. Bora evoluir, vamos junto!